Boa noite, bem-vindos ao Raio X Sporting. Está aí à porta a Taça da Liga, um dos temas dominantes do programa de hoje. O Sporting já prepara a Leiria 2021. Os Leões jogam esta terça-feira a meia-final da Taça da Liga frente ao Futebol Clube do Porto. O Sporting procura garantir o terceiro título na prova, depois dos 2 troféus conquistados nos últimos 3 anos. Nuno Mendes e Sporar são afinal falsos positivos, resultado de mais 2 testes feitos a cada jogador por 2 laboratórios diferentes. A revelação foi hoje feita por João Pedro Araújo. O diretor clínico dos Leões garantiu que os jogadores estão disponíveis para ir a jogo. Ruben Amorim está inscrito no nível 4 e pôde finalmente estrear-se como treinador efetivo do Sporting no banco de suplentes, na flash interview e nas conferências de imprensa. Por fim, o reconhecimento formal do líder incontestável dos Leões. Temas centrais do Raio X Sporting de hoje, em que voltamos a contar com Pedro Azevedo, Miguel Braga, boa noite aos dois, bem-vindos mais uma vez, e a partir de casa Manuel Fernandes, que volta também a estar connosco para a análise da atualidade. Boa noite, Manuel, bem-vindo também mais uma vez a este Raio X Sporting. Pedro, temos o mesmo VAR para o jogo de amanhã com o Futebol Clube do Porto e é o mesmo VAR em relação ao último jogo do Sporting, neste caso com o Rio Ave. Pergunto se é normal de facto haver aqui uma repetição nesta nomeação, no caso do vídeo-árbitro, entre 2 jogos da mesma equipa e no caso do Sporting. Sim, antes de mais, boa noite a todos. Em relação à nomeação para VAR do mesmo árbitro em jogos consecutivos, acaba por causar alguma estranheza que num quadro de 20 a 21 árbitros não existe alguém para ir revezando, mas esperemos que corra tudo bem. Manuel Fernandes, mais uma vez, boa noite. Olhamos então já para o clássico de amanhã, o segundo clássico entre Sporting e Porto desta temporada, e para um dado curioso que é o facto do Sporting ainda não ter perdido em campo neutro neste século com o Futebol Clube do Porto. É de alguma forma um dado que pode pesar amanhã, rapidamente? Boa noite a todos. Ora bem, é verdade, é um facto, isso é um facto. E no início do século era eu o treinador do Sporting, também ganhámos a Supertaça em Coimbra ao Futebol Clube do Porto, portanto começou logo aí. É evidente que o Porto dominou em termos de campeonatos, mas sabe sempre bem verificar que no jogo entre as duas equipas já o Sporting foi superior, principalmente nestes campos neutros. Por isso, amanhã vai ser igual. Amanhã vai ser, vamos ver, é um jogo difícil, mas o Sporting vai tentar fazer aquilo que fez durante este século. Miguel, faz hoje então um ano que o basquetebol do Sporting não sofre qualquer derrota para provas internas, para competições nacionais. O basquetebol que regressou ao Sporting por obra e por decisão do atual Conselho Diretivo. Pode-se dizer que é uma aposta ganha? Boa noite, eu diria que é uma aposta ganha, uma aposta para ganhar mais umas vezes, se assim nos deixarem, e só esperamos que a equipa se mantenha, como disse na peça da Sporting TV, mais 365 dias sem conhecer o sabor da derrota. Seria ótimo sinal, com certeza. E depois deste primeiro aperitivo, estamos prontos então para iniciar este Raio X Sporting. Começando então pela meia-final de amanhã entre Sporting e Porto. Hoje tivemos novidades, foi uma novidade conhecida há pouco, durante a tarde, não deixam de ser 2 boas novidades para Ruben Amorim. Novidades anunciadas pelo diretor clínico do Sporting Clube de Portugal, João Pedro Araújo, que revelou que András Sporar e Nuno Mendes, que tinham sido dados como infectados pelo novo coronavírus, foi pelo menos esse o resultado de uma primeira análise feita aos 2 jogadores, são afinal 2 falsos positivos. Este acabou também por ser o resultado de 2 testes posteriores que foram feitos aos 2 jogadores e, por consequência, considera o Sporting que os 2 jogadores estão aptos para o jogo de amanhã com o Futebol Clube do Porto. Venho aqui fazer um esclarecimento relativamente à situação clínica dos atletas András Sporar e Nuno Mendes. Ambos os atletas testaram positivo à Covid-19 na passada quarta-feira, dia 13, no teste PCR que antecedeu a 14ª jornada da Liga NOS, em consonância com o protocolo delineado pelas autoridades de saúde e pela Liga Portuguesa de Futebol.
Como é sabido, o Sporting Clube de Portugal sempre cumpriu e cumprirá rigorosamente os planos de testagem protocolados, tendo até implementado medidas adicionais, com a introdução de rastreios internos, diários, utilizando estes testes rápidos de antigénio, também em virtude do agravamento do quadro epidemiológico no nosso país desde a altura do Natal. Em virtude da dissonância entre os testes realizados internamente e os testes de PCR, foram realizados mais 2 testes de PCR em outros 2 laboratórios distintos. Um na passada sexta-feira, dia 15, e outro no sábado, dia 16. Ambos os resultados foram negativos, pelo que se pode concluir, também em concordância com o quadro clínico, estes atletas estiveram sempre totalmente assintomáticos e também após um rastreio epidemiológico que demonstrou não ser possível identificar um foco de contágio, pode-se então concluir que os resultados que antecederam a partir da 14ª jornada frente ao Rio Ave foram falsos positivos. A Direção Clínica do Sporting Clube Portugal quer deixar bem claro, e volto a frisar bem claro, que reconhece o extremo valor destes testes no combate à pandemia. Tanto mais que a evidência científica nos remete para valores de especificidade do teste superiores a 99%. Quer isto dizer que a probabilidade de um teste ser positivo e a pessoa não estar realmente infectada é inferior a 1%. Portanto, é raro, é bastante raro. Convém também dizer que a literatura científica remete normalmente estes erros para possíveis contaminações da amostra, quer durante a recolha, quer durante o processamento da mesma. São situações que de facto são raras, mas que podem acontecer. É com mágoa que registramos este erro, pois, como toda a gente sabe, foi um lapso que obrigou de forma errada a direção clínica a privar a sua equipa técnica de 2 elementos do plantel para o jogo contra o Rio Ave. Para terminar, gostaria de agradecer às autoridades de saúde e aos laboratórios pela colaboração e pela célere resposta, esperando que ambos, e tendo fé que ambos os atletas poderão estar disponíveis para ser utilizados no jogo de amanhã. Esta foi então uma declaração feita pelo diretor clínico do Sporting Clube de Portugal em conferência de imprensa à tarde. Logo depois, o Futebol Clube do Porto, ou pouco depois, o Futebol Clube do Porto acabou por reagir em comunicado, Miguel, e começamos precisamente a análise dos temas gerais por aqui. E se calhar por esta reação do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto que em comunicado, entre outras considerações, disse que o Sporting Clube de Portugal que está a tentar cometer um crime público. Disse também que toda esta situação se torna ainda mais compreensível pelo facto do Sporting ser presidido por um médico, Frederico Varandas. Disse também que vai comunicar esta situação à Liga, à Direção-Geral de Saúde e fazer uma participação à Ordem dos Médicos e, por fim, ameaça repensar a participação na competição se no fundo esta reclamação do Futebol Clube do Porto não for atendida. São aqui graves acusações feitas pelo Futebol Clube do Porto. Como é que o Sporting reage a estas acusações? Acho que temos que começar e perceber a irresponsabilidade, enfim, a tacanhez e a mesquinhez que é preciso ter para escrever um comunicado desses relativamente a um assunto sério como é esta pandemia, os testes, etc. E temos que perceber que o Sporting não está a ser, ou melhor, o Sporting não está a ser beneficiado, não foi beneficiado e não está a tentar tirar nenhum proveito que não esteja completamente no seu direito. O que se passou foi que o Sporting foi prejudicado porque teve 2 jogadores que estavam aptos, impedidos de jogar por um erro de um laboratório. Laboratório esse que já admitiu o erro. O Futebol Clube do Porto, por alguma razão que me ultrapassa e que começou por ser primeiro uns tweets do seu diretor de comunicação, depois um comunicado oficial do Porto. Espero que não tenha sido escrito por nenhum médico, porque acho de uma irresponsabilidade tremenda aquilo que está lá escrito. E volto a dizer, o Sporting foi prejudicado por não ter 2 jogadores que estavam aptos a jogar e foi impedido
foi impedido que eles dessem o seu contributo no jogo com o Rio Ave. O Sporting, como o Dr. João Pedro Araújo disse muito bem, implementou medidas adicionais aos planos de testagem protocolados e por ter feito essa medida adicional, tem um acompanhamento muito maior da saúde e do que se passa relativamente aos seus jogadores e ao seu plantel relativamente à Covid-19. E por isso foi com alguma estranheza, se nós quisermos, que o Sporting, quando recebeu os testes em questão, percebeu que havia, enfim, que a bota não batia com a perdigota, no fundo, que 2 jogadores que aparentemente não tinham qualquer sintoma e que aparentemente não tinham qualquer presença do vírus, afinal estavam positivos. Por achar isso muito estranho, foi pedir segundas e terceiras opiniões. E não foi pedir isso passado 2 meses, foi pedir isso logo no imediato. E os resultados, como se sabem, demoram a chegar, esperámos pelos resultados e não é preciso o Futebol Clube do Porto ir falar com a DGS ou com a própria Liga, porque, como devem imaginar, o Sporting já o fez e já comunicou e já deu estes elementos a quem de direito. E por isso, como digo, acho de uma irresponsabilidade e não consigo perceber sequer o que é que passa pela cabeça do Futebol Clube do Porto por dizer isto e depois ainda deixar, além destas pressões que faz públicas e destas ameaças públicas, ainda deixa uma semi-ameaça, que eu acho que é só ameaça para os próprios, que é não comparecerem amanhã. Se não quiserem comparecer, muito bem, não compareçam. Enfim, mais fácil para nós, não jogamos e estamos na final. Este jogo amanhã ou a utilização dos 2 jogadores amanhã? André, isto não é questão de sequer do que é que eu acho ou do que a pessoa A ou a pessoa B ou a pessoa C acham. Existiu um erro, o laboratório já explicou esse erro, já admitiu esse erro. E há o mais Sporting 2 resultados tem médicos a prova que existiu um erro e há alguém no norte do país que quer que o Sporting continue a ser prejudicado porque, enfim, se calhar acordou mal disposto ou qualquer coisa do género. Agora, não se pode manter estas atitudes irresponsáveis e pequeninas, muito pequeninas, e estar constantemente a tentar incendiar o futebol português, fazendo considerações para o presidente do Sporting ser médico e dizendo um chorrilho de mentiras e tentando dizer uma narrativa que é completamente enganadora, facciosa e irresponsável. Volto a frisar isto. Irresponsável na pandemia onde estamos a viver. E não só mentiras, como também acusações muito fortes, porque, por exemplo, quando o diretor de comunicação do Porto, num tweet, como dizias, diz que é lamentável ou que é extraordinário que um clube como o Sporting se deixe seduzir pela miragem da vitória, isto são acusações muito graves ao Sporting. Basicamente aqui a dizer que o Sporting está de alguma forma a ludibriar a lei para que possa agora utilizar os 2 jogadores frente ao Futebol Clube do Porto. Daí eu estar a reforçar a irresponsabilidade destas palavras, porque, como volto a dizer, na véspera de um clássico, na véspera de uma meia-final da Taça da Liga, estar por alguma razão a tentar desviar atenções do que se vai passar dentro de campo e a tentar denegrir a imagem do Sporting e do seu presidente é prova de uma tacanhez enorme de pensamento e de uma forma de estar na vida e no desporto que eu acho que as pessoas, sinceramente, já estão um bocado fartas. A expectativa, portanto, do Sporting é naturalmente poder utilizar os 2 jogadores amanhã? Claro, como é óbvio. Vou voltar, eu acho que as pessoas lá em casa têm que perceber que existiu um erro. E quando se existe um erro, o que já é aconteceu normal, a outras equipas, bem, inclusive nesta temporada, por exemplo, eu creio dois que já jogadores do aconteceu ao Vitória André de André, Guimarães. se não estou em erro, e não me lembro do Futebol Clube do Porto, na altura, ter feito qualquer comunicado ou ter posto, enfim, em causa a competência e a honra do nosso departamento médico. Acho que faz um comunicado lamentável, acho que o seu diretor de comunicação fez uns tweets altamente lamentáveis e irresponsáveis e acho que têm que ser chamados à razão por isso. E fazerem estas ameaças públicas e esta pressão pública à Liga Portuguesa, nunca tinha visto. E, como digo, acho que nós tivemos o cuidado de comunicar isto através do Dr. João Pedro Araújo. Alguém com créditos, que é médico, que conhece estas matérias melhor do que nós os 3 juntos e como digo, passar por cima do Departamento Médico do Sporting, da posição oficial do Sporting, do facto do Sporting ter tido o cuidado de pedir outros testes a outros laboratórios e ter conversado com o próprio laboratório à procura do erro e perceber-se o que é que se tinha passado, exatamente porque estes testes têm uma fiabilidade superior a 99%. Tem que se ver a coisa ao contrário. Com um teste com uma fiabilidade a 99%, o Sporting teve 2 errados. Isto, em termos de probabilidade, é tão provável como ele ganhar a Loteria Nacional.
É para se perceber, e a nós foi uma lotaria ao contrário, calhou-nos a má lotaria, não é? No fundo, porque perdemos tanto a contribuição, tanto do Nuno Mendes como do Sporar no jogo com o Rio Ave. E o Futebol Clube do Porto quer continuar a insistir na mentira, fazendo um comunicado que é um atentado à inteligência de qualquer pessoa que tenha 2 dedos de testa ou mesmo um dedo de testa, como que basta um dedo de testa para aquilo já ser um atentado à inteligência e por isso, como digo, acho irresponsável, tacanho e muito mesquinho. Manuel Fernandes, também vê como irresponsável este comunicado do Futebol Clube do Porto, que no fundo, aqui nas vésperas de um clássico, só vem naturalmente incendiar o ambiente à volta deste jogo, não é? Possivelmente, e eu vou lá estar presente. André, por aquilo que li agora, estou muito mais preocupado, por exemplo, e isto é que é gravíssimo, é de uma gravidade extrema, o Taremi levar um jogo de castigo. Isso a mim é que me incomoda. Esta falta de verdade, levar um jogo de castigo. Isso é que o Porto está habituado a comandar isso tudo, está a perceber? E, portanto, eu acho que o Porto não tem razão nenhuma, o Sporting, como o Porto pode fazer, pode pedir uma opinião a outro laboratório. E, portanto, o Sporting não está habituado a este tipo de situações. O Sporting é de gente séria, gente honesta, gente que quer cumprir as regras e, naturalmente, se os jogadores podem jogar, porque é que não irão jogar? Porquê? Eu acho que o Porto está habituado a mandar, a comandar ao longo destes anos todos, e, portanto, acho que o Sporting fez muito bem o Sporting, porque, de facto, um jogador acusa positivo, naturalmente vão pedir a opinião a outro laboratório para ver se as coisas podem mudar. Manel, já agora, o Sporting não pediu a opinião. Isto não é uma questão de opinião, é uma questão de testes científicos cuja probabilidade de falha enfim, tem probabilidades ínfimas de falha. Não é uma questão de opinião, nem uma questão do que é que a pessoa A ou o laboratório B pensa sobre o assunto. Não é uma questão de pensamento, é uma questão de testes científicos que são feitos. E os testes científicos foram feitos, provaram que os 2 jogadores não estavam infectados com a Covid-19. Isto é uma coisa, enfim, estranha de se ter passado, mas que se passou e que nós alertámos e, como digo, fizemos o que nos competia, que foi alertar as autoridades de saúde, obviamente, e fazermos mais do que um teste em laboratórios diferentes para podermos chegar ao primeiro laboratório, digamos assim, e conversar com eles e explicar, ou pedir-lhes alguma explicação para o erro que tinha sido feito. Porque isto não é uma questão de opinião, é uma questão de um erro que foi cometido e cujo o único prejudicado com este erro foi o Sporting Clube de Portugal. Logicamente. Eu acho que sim, eu acho que eu fui surpreendido com estas decisões que eu não tinha ainda nem lido, nem visto nada disto, e portanto acho que fui um bocadinho surpreendido, mas eu acho que o futebol eu já ando aqui há muitos anos no futebol, já passei por muitas coisas, já engoli muitas coisas, e eu penso que as pessoas estão habituadas a fazer determinadas coisas e penso que os outros também fazem. E, portanto, está aí a DGE, a Direção-Geral de Saúde, está os órgãos competentes, eles também podem ver que o Sporting fez tudo de forma legal e de forma... tem a obrigação, o Sporting tem o dever de ir buscar, de ir a fazer novos testes a outro laboratório. E, portanto, eu acho que é para fugir a determinadas coisas, às vezes. O Taremi levar um jogo de castigo, isso para mim é que, como homem do futebol, como desportista, depois de ver aquele lance, como é possível o árbitro não o expulsava, depois foi preciso o VAR chamar a atenção, e como é possível ele levar um jogo de castigo? Onde está o Conselho de Árbitros? Onde é que estão os órgãos competentes para decidir isto? Como é que nós podemos acreditar no futebol assim? Não podemos.
Miguel, e para concluir este tema, perguntava-te também, já agora acrescentava aqui um dado que talvez seja até interessante para a análise, que era em maio do ano passado, portanto de 2020, e esta é uma notícia da Tribuna Expresso, que noticiava que em 11 testes o laboratório que trabalha com a Liga Portugal errou em 9 em jogos em jogadores, em testes feitos a jogadores do Vitória de Guimarães e também do Famalicão. Acho que isso é uma notícia, sim, é uma notícia do Expresso que já tem algum tempo e eu, mais do que me preocupar com os erros que existiram com o Famalicão ou com o Vitória de Guimarães, que ainda para mais já se passaram há alguns meses, preocupa-me sim os erros que passaram com o Sporting Clube Portugal. E para se perceber a dimensão do erro, o Taremi, que teve aquela entrada meiga no último jogo sobre o Otamendi, vai ter a mesma... Enfim, a consequência que o Futebol Clube do Porto vai ter é não o ter durante um jogo. Foi a mesma consequência que o Sporting, à conta deste erro que existiu do laboratório, teve com 2 jogadores. Por isso já fomos duplamente prejudicados, triplamente prejudicados, e há quem insista em querer manter o erro e querer manter a inverdade e querer manter a mentira como forma de estar. Acho, como lhe digo, incompreensível. Com o Sporar e com Nuno Mendes, com que expectativa então é que o Sporting, Miguel, entra nesta Taça da Liga e logo com um jogo grande frente ao Futebol Clube do Porto, então? A expectativa do Sporting, enfim, terá que ser concentrado, preparado e, como o Ruben disse na conferência de imprensa, com capacidade para sofrer e para ir buscar jogo. E, enfim, é isso que nós todos queremos dos nossos jogadores, que lutem pela camisola e que o façam com brio e com honra e que consigam, obviamente, a vitória frente ao Futebol Clube do Porto. Isso, pelo menos, é o objetivo que toda a gente quer, que é vencer o próximo jogo. O jogo segue a um empate frente ao Rio Ave, que na prática deixou tudo na mesma, porque Futebol Clube do Porto e Benfica também empataram nessa jornada, num jogo que também teve alguns casos. Rubén Amorim acabou por fazer uma análise já mais a frio desse jogo, dizendo que os tais 10 minutos da segunda parte iniciais que acabaram por ser fatais para a equipa do Sporting, em que se desconcentrou e permitiu o gol do empate do Rio Ave. Poderia o Sporting ter mais pontos de avanço sobre os rivais? Por outro lado, também acabou por não perder a vantagem que tinha em virtude do empate no Clássico, que é a tal questão do copo meio cheio ou meio vazio. É a análise que se pode fazer também deste jogo. Desta jornada, da última jornada? Sim, desta jornada, eu acho que se olharmos para o copo meio cheio, ainda vemos que conseguimos ganhar um ponto ao quarto classificado, por isso, olhando para o copo meio cheio, será sempre mais fácil lidarmos. Mas a verdade é que o Sporting é o líder do campeonato, é a única equipa sem derrotas e creio mesmo que é caso único nas principais ligas europeias. Tem apenas 3 empates até ao momento na Liga, marcados por erros de arbitragem. Obviamente não vamos estar sempre a dizer que a culpa são dos erros, temos culpa própria, o próprio Ruben também admitiu isso, mas obviamente que não deixa de ser enfim, ligeiramente revoltante os erros estarem a acontecer ou acontecerem com essa regularidade para o mesmo lado. Eu também diria que quem lesse a imprensa desportiva logo a seguir ao empate com o Rio Ave, pensaria que o Sporting se calhar tinha perdido a liderança, ou que estava em queda, ou que tinham deixado de jogar, ou qualquer coisa. Mas volto a dizer, passou-se a jornada e o Sporting manteve o seu lugar, manteve a distância para o segundo e terceiro classificados e ainda aumentou a distância para o quarto. Por isso, é continuar e pensar jogo a jogo e pensarmos no próximo jogo do campeonato. Antes desse, obviamente, temos o jogo com o Futebol Clube do Porto. Este empate com o Rio Ave marcou também a estreia de Rubén Amorim como treinador principal. Pôde finalmente usufruir desse direito, pelo menos estar no banco de suplentes, falar também à imprensa no final do jogo. Pelo meio respondeu a uma declaração do Presidente da Associação de Treinadores que basicamente disse que um condutor não é por estar a tirar a carta de condução que já efetivamente passa a ser um condutor encartado. O Rubén Amorim também respondeu. Isto, no fundo, para o Sporting acaba por ser também um alívio, sobretudo para o próprio Rubén Amorim, mas também para o Sporting.
um caminho que queríamos fazer. O que eu achei mais interessante disso tudo foi, de facto, a resposta do Ruben Amorim, que falou do caso do Miguel Oliveira, que também não tem carta de condução e, em princípio, acho que tem dado muito bem na vida. Agora, o que é curioso é que nós nunca vimos, por exemplo, o presidente do ACP vir se queixar publicamente que o Miguel Oliveira não pode correr porque não tem carta. Isto foi mais ou menos o que fez o presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Por isso, eu diria que ele, com certeza, que tem outra agenda, mas que não é defensor do espetáculo e dos treinadores de futebol em Portugal. O que é uma pena, mas porque é completamente contraditório estar-se a criticar, enfim, estar-se a tentar fazer esta campanha e a denegrir a imagem do Ruben, ainda para mais com ele que tem feito este percurso, tem sido notado por toda a gente, não começou no Sporting ainda para mais, e por isso, enfim, parece-me, como lhe digo, que tem outra agenda com certeza que não será do espetáculo e do futebol. Paralelamente a tudo isto, continua a correr uma ação movida pelo Sporting contra o IPDJ, verdade? A propósito desta possibilidade de Ruben Amorim uma coisa, assim dito assim um bocadinho à bruta e para as pessoas explicarem o que é que se passa. A lei atual e a UEFA, enfim, para falarmos de outras coisas internacionais, o que dizem é que um treinador que tenha começado a tirar o quarto nível já se pode sentar no banco. O IPDJ, não sei se, derivados à fama do Ruben Amorim, se calhar em setembro quiseram mudar isso, apesar como digo, da UEFA e de todos os clubes da Liga terem votado em sentido contrário. Por isso, nem lhe sei dizer, parece-me que andam obcecados também connosco e com o Ruben Amorim. Acho que a posição da UEFA é clara, a posição dos clubes em Portugal foi clara, a posição da Liga é clara e por isso só espero é que nos deixem em paz e trabalhar e que deixem o Ruben continuar a treinar e a treinar bem, claro. Manuel, Ruben Amorim fica agora naturalmente com muito mais margem de manobra para fazer aquilo que lhe compete, aquilo que naturalmente ele mais gosta, que é treinar os jogadores do Sporting. André, desculpa, estava-me aqui a pensar que me estava a esquecer de uma coisa. É que o extraordinário disto tudo é que, de acordo com o IPDJ, a consequência que aconteceria se o IPDJ levasse o avante é que o Ruben Amorim só se poderia sentar no banco daqui a 2 anos, uma vez só o poderia fazer na conclusão do curso. Isto tudo explica... E é isto que o Sporting contesta, no fundo. O Sporting, a UEFA, a Liga, os clubes, enfim, não é uma contestação apenas do Sporting. Quem fez uma coisa contra a norma foi o IPDJ. E é isto que temos de explicar e que haveria consequências. A consequência era nós estarmos privados do nosso treinador durante 2 anos, apesar de na UEFA ele poder treinar no banco. Ou seja, iria acontecer esta coisa extraordinária se a vontade do IPDJ fosse levada para a frente, que era o Ruben Amorim em jogos internacionais podia sentar no banco, chegava-se aos jogos nacionais e não poderia estar no banco por causa desta lei que não se aplica em nenhum lado a não ser em Portugal. Já agora, a propósito do que estavas a dizer sobre a Associação Nacional de Treinadores, qual é que achas que é o interesse também do IPDJ, no fundo, em contestar esta possibilidade Ainda não dos treinadores? Não consigo ler esses interesses, que não são claros. Muito bem. Manuel, perguntava-lhe sobre, no fundo, o trabalho mais facilitado que fica para Ruben Amorim, não é? Agora que pode finalmente assumir-se como treinador no campo, também na relação com a imprensa, esse trabalho acaba por ficar mais facilitado. E vai menos vezes castigado, com toda a certeza, não é? Eu estava sempre de olho no Ruben Amorim para ver o que é que ele fazia, o que é que ele mexia. Vi o último jogo de futebol, um clássico, em que vi os bancos todos a gritar e a entrar para a linha lateral todas e ninguém é castigado. Foi lá um diretor é que foi castigado do Porto, salvo erro. Portanto, o Ruben Amorim agora está mais à vontade, já não tem que usar máscara e pode, naturalmente, os jogadores podem sentir, porque um treinador é importante no banco, é muito importante. O Ruben Amorim estava no banco, mas estava limitado. E os jogadores já percebem-se muitas vezes disso. É evidente que tem lá o adjunto que comunica com os jogadores, mas uma coisa é o treinador a comunicar, outra coisa é um adjunto. E, portanto, acho que esta é a parte mais justa, uma vez que o Ruben Amorim está inscrito no último nível e, portanto, agora quando tirar o curso, tira o curso, mas já pode estar dentro a orientar a sua equipa. Acho que o Ruben, eu acho que muitas vezes, eu acho que a competência das pessoas
é por causa de um papel. Muitas vezes é evidente que tem que haver regras, mas o Rubén Amorim, quando o Rubén Amorim estava no Braga, nunca ninguém falou nisto, nunca se falou de nada, e o Rubén Amorim também estava na mesma situação. E, portanto, eu acho que agora tudo passa e o Rubén Amorim já está e as leis são para se cumprir. Ainda bem que a UEFA tem estas leis, porque outras entidades portuguesas só querem é complicar a vida muitas vezes aos treinadores e às pessoas que vivem do futebol. Rubén Amorim, agora treinador de pleno direito do Sporting Clube de Portugal, fica agora à espera da conclusão do nível 4º. Foi anunciado na imprensa desportiva um despedimento coletivo levado a cabo na última semana pelo Sporting. Daqui a instantes, Miguel Braga comenta a reestruturação de quadros efetivada pelos Leões. Entretanto, o Sporting joga com o Boa Vista na próxima jornada no campeonato. Um adversário que pediu uma reunião de urgência, Miguel, com o Conselho de Arbitragem por queixas em relação à arbitragem no último jogo com o Tondela. E disse João Ferreira, vamos dizer que tivemos azar em relação aos jogos que aí vêm. E um dos jogos que aí vem é o jogo com o Sporting. Esta reunião preocupa o Sporting? Como é que o Sporting olha para esta reunião? Eu tive, não sei se posso contar isto, Pedro, mas estivemos a ver os lances da expulsão das expulsões do Boa Vista há pouco e, enfim, por muito... Foi o senhor árbitro que disse, não fui eu, mas segundo o que o Pedro disse e pelo que eu me apercebi, os lances são lances que eram merecedores de cartão e de expulsão. Sim, são dois lances claros, aos 11 Cristiano Castro rasteira por trás um adversário que seguia isolado, portanto anula uma clara oportunidade de golo, e aos 30 minutos Shidozi com o agarrão faz precisamente o mesmo. Portanto, um adversário que vai isolado numa clara oportunidade de golo é agarrado por Shidozi, como tal, nas duas situações a expulsão é adequada. Ora, eu só achei peculiar, primeiro, o pedido feito pelo Boa Vista e ser o Boa Vista a queixar-se de umas expulsões, porque eu lembro-me o último Boa Vista Sporting, acho que foi o último, onde o Bruno Fernandes sofreu uma quantidade de faltas não muito saudável para um jogador de futebol para sofrer em 90 minutos e saiu revoltado e inclusivamente foi expulso por causa dessa revolta, e só espero que isto não seja uma tentativa de amenizar os cartões que possam vir de uma forma mais agressiva que o Boa Vista às vezes emprega dentro do campo contra o Sporting. E já agora, Miguel, como é que o Sporting olha para este, que não é um caso singular, não é? Este pedido de reuniões de urgência com o Conselho de Arbitragem, curiosamente acontece, pelo menos tem vindo a acontecer nesta época, com equipas que ou defrontaram ou vão defrontar o Sporting. Já tinha acontecido com o Farense, depois de ter jogado com o Sporting e ter perdido com o Sporting. Acontece agora com o Boa Vista, ainda antes de defrontar o Sporting. É uma questão da grandeza do Sporting, com certeza. É um fator explicativo Deve ser. Para estas reuniões. Muito bem. Miguel, vamos, entretanto, avançar neste raio-x Sporting para mais um tema que acaba por marcar a atualidade. Vamos falar do despedimento coletivo feito pelo Sporting e que foi noticiado também pela generalidade da imprensa desportiva. 20 funcionários que foram dispensados pelo Sporting. Esta dispensa de 20 colaboradores é algo que já estava pensado num eventual plano desenhado pelo clube ou que nasce muito deste quadro financeiro de grande exigência provocado pela pandemia da Covid-19? Não direi que nasce, eu direi que foi uma decisão imposta pela atual conjuntura de crise criada pela pandemia. É obviamente uma decisão que ninguém queria tomar e que ninguém gosta de tomar, mas a verdade é que estamos num setor que foi altamente afetado, estamos a viver um contexto excepcional e estamos a falar da maior crise possivelmente dos últimos 100 anos. Acho que, como digo, era uma decisão que ninguém queria tomar, mas que a administração foi obrigada a tomar exatamente para conseguir a tal poupança que se falou na ordem das centenas de milhares de euros. Infelizmente também não é uma decisão que seja uma novidade na história do Sporting. Acho que aqui foi única e exclusivamente provocada pela conjuntura atual que estamos a viver.
Vamos às modalidades, Miguel. Futsal do Sporting, entrada com o pé direito na Liga dos Campeões. O Sporting continua, para todos os efeitos, a ter o estatuto de campeão europeu, porque a prova foi interrompida na temporada passada. Estreia então com uma goleada por 12-1 sobre os dinamarqueses do Gentofte. Mais um contributo do futsal do Sporting para a história europeia, já tão rica, campeões europeus. Acho que a mentalidade do Sporting em qualquer modalidade tem que ser esta do jogo a jogo e com os pés bem assentos na terra. Mas também acho que não podemos ter medo de celebrar as vitórias e o futsal que vitórias nos tem dado nos últimos anos. Acho que além dos elementos que foram nomeados para melhores do mundo para estas categorias, acho que toda a equipa e todo o staff está de parabéns, têm feito um trabalho exemplar e todos esperemos que assim continue e seria maravilhoso conseguirmos novas conquistas este ano, obviamente. Falar em vitórias, basquetebol, vamos então a este número impressionante, que não deixa mesmo de impressionar, um ano sem qualquer derrota em competições nacionais por parte de uma modalidade que regressou na temporada passada ao Sporting. Foi construído um plantel de raiz que logo de pronto começou a garantir vitórias. O Sporting estava em primeiro lugar quando o campeonato foi interrompido na temporada passada, já conquistou a Taça de Portugal e continua sem perder um ano passado sobre essa última derrota frente à Oliveirense. Sim, isso foi um projeto que contou com a ajuda de vários sportinguistas, um ou outro que, enfim, sem qualquer contrapartida se dedicaram a ajudar o clube a fazer nascer este projeto. E diria que é daqueles projetos que todos nós temos de estar orgulhosos do que foi feito num curto espaço de tempo. Estar um ano a ganhar, enfim, é o desejo de qualquer adepto e de qualquer pessoa ligada a um clube e que venham, enfim, só posso pedir mais vitórias e mais troféus e que nos continuem a habituar mal. Era isso que eu te ia perguntar, se marcamos aqui encontro para daqui a 2 anos para continuar a celebrar este ciclo extraordinário chegar aos 1000 dias. De vitórias. Vamos ver então se isso acontece. Avançamos neste raio-x Sporting, vem aí um clássico, tal como já dissemos, para a Taça da Liga. Clássico que foi hoje lançado por Ruben Amorim, treinador do Sporting Clube de Portugal. Falou obviamente num jogo difícil, mas manifestou a confiança dos Leões em somar um triunfo que permita ao Sporting chegar à final, independentemente da maior juventude, mas também irreverência dos Leões. É uma competição que me diz muito, já ganhei várias como jogador e foi o meu primeiro título como treinador, mas foi um título pelo Braga e agora estou no Sporting, portanto o título não é nosso e o que nós queremos fazer é trazer a taça para Alvalade. Sabemos que que vão ser 2 jogos difíceis contra grandes equipas. Neste momento são as melhores equipas em Portugal. Sabemos dessa dificuldade, sabemos da inexperiência dos nossos jogadores, da maioria deles nestes momentos, portanto só podemos estar entusiasmados e queremos muito jogar estes jogos, queremos muito ganhar, porque é assim que vamos crescer e faz parte do ADN do Sporting, que é ganhar títulos e portanto temos que crescer com isso. Vai ser um jogo contra o campeão nacional, o vencedor da taça, portanto estaremos preparados para fazer um grande jogo e para vencer. E a seguir ao empate frente ao Rio Ave, o Míster disse que este jogo contra o Porto chegava na melhor altura, não havia melhor altura para isso. Porquê é que na altura referiu isso mesmo? Eu referi porque é um jogo onde obrigatoriamente os jogadores estão muito focados e portanto se no último jogo eu penso que foi isso que faltou, não foi fisicamente, não foi em termos técnicos, não foi em termos táticos, foi um pouco mental, portanto se este jogo obrigatoriamente vai levar esse fator, acho que não há melhor jogo para continuarmos esta caminhada, que sabemos que é longa, que tem várias fases, mas estaremos preparados, vamos ter uma equipa forte para levar vencida o Futebol Clube do Porto. E antes do jogo com o Mafra também fizemos a antevisão a esta competição na altura na Academia e o Míster revelou que este era sem dúvida um dos objetivos da temporada, portanto muitas vezes olha-se para esta competição e muito se fala nos comentadores que pode ser as segundas opções, as terceiras das equipas, a verdade é que o objetivo está lá e é de vencer esta prova. Sim, principalmente eu acredito talvez numa fase precoce, quando há os grupos,
grupos, pode haver uma rotação até porque as equipas têm várias competições. Agora na Final Four não me lembro de ninguém poupar jogadores para um título. Isto vale um título, é uma taça importante, é importante em Portugal, é importante nos outros clubes, nos outros países, e portanto nós levamos isso dessa forma. Também, mais uma vez, o ADN do Sporting é vencer títulos e portanto nós não podemos estar aqui a fugir a isso. Somos candidatos a vencer, queremos vencer e vamos fazer tudo para vencer. E que diferenças é que vê nas duas equipas? Passaram alguns meses desde o último encontro, o 2-2 aqui em Alvalade. Onde é que vê as maiores diferenças, quer na equipa de Sérgio Conceição, quer também na equipa do Sporting? São duas equipas que cresceram. Vínhamos de uma fase em que de uma preparação vinha perto da pré-época. O Porto também tinha fechado o mercado, houve algumas alterações. O Porto cresceu muito, o Sporting também, está uma equipa mais adulta. Melhorámos na classificação do campeonato e portanto estamos mais preparados para este tipo de jogos, sabendo que o Porto tem outra experiência nestas andanças, digamos assim, não enquanto clube, mas como equipa, como grupo, e portanto como eu disse, há que estar entusiasmado, e estes jogos é que são bons e vamos fazer tudo para vencer. Para terminar, Mister, só porque também é um tema da atualidade e também toca no futebol, são os casos da Covid em ambas as equipas e não só nas equipas que estão nesta Final Four, que vai um pouco ao encontro daquilo que se passa também no país, que é os grandes casos de Covid que estão a acontecer. Sim, é uma situação preocupante e nós no futebol temos que nos adaptar a isso. Já sabíamos disso antemão e portanto é um pequeno problema em comparação daquilo que se está a passar no país. Portanto, os clubes já sabiam desse fator e temos de estar preparados, os jogadores têm que estar preparados, quando falta um tem que jogar outro, e é assim que devemos levar este ano, pelo menos, se Deus quiser, será só este ano. O Ruben Amorim, de alguma forma, então, a fazer a análise daquilo que podem ser as duas equipas neste contexto de Covid-19, as duas equipas afetadas por casos de Covid-19, e perguntava já aqui ao Manuel Fernandes, Manuel, se o Futebol Clube do Porto se apresentar amanhã em campo, como é que acha que, do ponto de vista tático e até de opções, se pode apresentar, no fundo, tendo em conta que Otávio, Sérgio Oliveira, Luís Dias e Evanilson não são opção para Sérgio Conceição? Independentemente dessas ausências que o Porto possa ter, e o Sporting também as teve e já teve, há sempre soluções dentro de um grupo destas grandes equipas e, portanto, eu acho que o Porto irá arranjar jogadores também com capacidade para tentar ultrapassar o jogo. Eu acho que vai ser, acima de tudo, eu acho que vai ser um torneio espetacular. Estão em causa estão as 4 melhores equipas da competição, do campeonato nacional, as melhores equipas portuguesas. E qualquer delas pode ganhar este torneio. Agora, eu acho que tem muito a ver com é um jogo muito, 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 vai ser intenso, até porque esta Taça da Liga, os 3 clubes já ganharam a Taça da Liga, mas o Porto ainda não ganhou, e eu acho que é um objetivo prioritário do Porto de ganhar esta Taça da Liga. Por isso vai transformar o jogo ainda com mais expectativa. Agora, eu acho que o Sporting tem ao longo deste século, ganhou em campos netos sempre ao Futebol Clube do Porto e vai tentar manter esse espírito de vitória durante este ano, este século, porque apesar do Porto ter ganho mais campeonatos, mas em jogos um contra o outro, notou-se que o Sporting nunca foi inferior ao Porto em nenhum momento. E neste caso, neste jogo, eu penso que vai ser muito importante a inspiração individual e coletiva da equipa. Normalmente as equipas jogam muito concentradas, jogam muito amarradas a um sistema de jogo e depois a criatividade de um ou outro jogador pode resolver um jogo. Porquê? Porque normalmente as equipas são muito, muito concentradas e em termos mentais são muito fortes num jogo desta natureza. E como eu digo, vamos apanhar um Porto também a querer ganhar pela primeira vez este torneio e um Sporting a querer demonstrar que também tem capacidade para o vencer. Acho que vai ser um jogo, o árbitro
salvo erro, é o João Pinheiro. É o João Pinheiro, e portanto é o João Pinheiro, e o João Pinheiro tem responsabilidades, é um árbitro com prestígio e tem que fazer um jogo à altura desta competição. Deixa-me só perguntar-lhe rapidamente, Manuel, deixa-me só perguntar-lhe, com András Sporar e Nuno Mendes disponíveis então para ir a jogo, naturalmente candidatos à titularidade amanhã frente ao Futebol Clube do Porto. Sim, com toda a certeza. Penso que possivelmente se Sporar, até porque Sporar não jogou o último jogo, está fresco, e Nuno Mendes é imprescindível. O Nuno Mendes é um jogador que o lugar é dele, porque ele não dá hipóteses, porque ele é um miúdo que estava a crescer novamente, teve agora esta paragem, mas estava a crescer novamente, teve aquela lesão que o dificultou ali em 2 ou 3 jogos a sua ação, mas a pouco e pouco foi ganhando o seu ritmo e hoje está um jogador de eleição. Penso que Nuno Mendes vai ser um lateral esquerdo dos melhores da Europa do futebol. Rapidamente, Pedro, antes também de avançarmos para os casos de arbitragem, pergunto já, João Pinheiro é o árbitro escolhido para apitar este clássico, Vítor Ferreira, tal como já falámos, repete a nomeação para o vídeo-árbitro. Os dois estão preparados para dirigir o clássico da manhã? Sim, eu creio que sim, portanto, pertencem ambos ao quadro de árbitros da Liga. João Pinheiro é um árbitro internacional, tem vindo a fazer cada vez mais jogos de relevo, e, portanto, acredito que ambos estarão preparados para estar ao nível das duas equipas, do Porto e do Sporting. Acho que o Sporting tem um recorde negativo com ele. Ou seja, que em 11 ou 12 jogos já fez, só ganhou 46%. Espero uns sportinguistas que amanhã seja a exceção, ou perto disso, não é? E que cheguemos aos 50, pelo menos. Pelo menos seja diferente. Vamos então olhar para os casos de arbitragem dos últimos jogos dos dias. Olhamos naturalmente então para o último Sporting Rio Ave. Teve alguns casos, sobretudo e já vamos a esse caso mais concretamente, Pedro, para a análise, mas começamos por outro, aos 7 minutos, um amarelo bem ou mal mostrado a Gonçalo Plata aos 6 minutos. Portanto, 7 minutos. Este lance é um lance do ataque do Rio Ave pelo lado direito, conduzido por Carlos Mané. Plata entra em tackle, consegue jogar a bola. No entanto, o árbitro é induzido em erro, acaba por assinalar falta e advertir Plata erradamente. Portanto, é uma decisão errada, a falta é mal assinalada e o cartão amarelo mal mostrado a Plata. Já agora, rapidamente, Manuel Fernandes, isto para um jogador, logo aos 6, 7 minutos, levar o cartão amarelo, ainda para mais um jogador que está ali no corredor, não como extremo, mais recuado e, portanto, vai ter também preocupações e tarefas defensivas. Acha que fica depois condicionado para o resto do jogo? Eu estou a ver o lance, eu aos 7 minutos apontei logo aqui, é inadmissível como é que aos 7 minutos de jogo, num lance que nem falta o rapaz tocou na bola e leva logo cartão amarelo. É uma coisa incrível, só fazem isto ao Sporting, não fazia mais ninguém. Isto não acontece lá em campo nenhum. Portanto, é uma falta que nunca devia de levar amarelo, e ainda por cima aos 7 minutos de jogo. Ainda se ele tivesse tido antes um comportamento com faltas atrás de faltas e depois fizesse uma falta destas e levava, ainda podia. Agora, aos 7 minutos, no primeiro contacto que ele teve com o jogador, e tocou na bola e desarmou o jogador e leva logo amarelo. Portanto, não percebo. Já agora, Miguel, em termos de cartões amarelos precoces, o Sporting também já tem um registro interessante neste campeonato. Vamos, eu estava a ver este lance e a ter aqui uma dúvida para pôr ao Pedro, que, enfim, como homem da arbitragem, para tentar perceber, nestes casos onde se vê que existe um erro do árbitro, não seria de bom tom o Conselho de Arbitragem tirar certos cartões amarelos, ou achas que uma vez que está dado? É uma pergunta honesta, não estou... Tem
mais a ver com o Conselho de Disciplina que propriamente... Sim, com o Conselho de Disciplina, o erro foi meu, desculpa. Com sim. o Conselho de Arbitragem. Sim, era com portanto, o Conselho de Disciplina, é algo que ultrapassa um pouco... Mas tu, como a área árbitro e da ex-árbitro, arbitragem. o que é que achas que este tipo... Que faria sentido, sendo uma decisão errada, retirar os cartões Sim, quer dizer, posteriormente? isso é uma questão de senso comum. Se há um cartão mal mostrado, óbvio que seria de senso comum retirar esse cartão. Agora, os regulamentos provavelmente não prevêem essas situações, digo eu. Sim, também era uma dúvida apenas. Avançamos para o minuto seguinte, um possível penalti de João Mário. Sim, portanto, este lance ocorre na área do Sporting. Há um pequeno contacto de João Mário com o Borevkovic. Portanto, Borevkovic sente o contacto por parte de João Mário, deixa-se cair. Portanto, na minha opinião, decisão correta por parte de Hélder Malheiro ao deixar prosseguir o jogo. Aos 24 minutos, é bem mostrado um cartão amarelo a João Mário, Pedro? Na minha opinião, não. Portanto, é um alívio por parte do Borja. E há uma disputa de bola pelo ar. João Mário salta e na queda acaba por tocar com a mão na cara de Geraldes, Francisco Geraldes. Portanto, na minha opinião, não há nenhuma ação negligente por parte de João Mário, não há agressividade no movimento do braço, não há sequer um movimento do braço em direção à cara do Francisco Geraldes. Há sim um contacto, falta, mas o cartão amarelo é mal mostrado. Há sim um contacto, digamos que é uma jogada, uma ação imprudente por parte de João Mário, seria falta, mas nunca cartão amarelo. E isto, Miguel, um cartão aqui, outro cartão ali, talvez ajude a explicar o facto do Sporting estar no topo, não é, das equipas com mais cartões amarelos. Sim, já disse aqui, nós somos caso único na Europa em vários sentidos, também somos a única equipa na Europa inteira e deduzo que no mundo que vai à frente do campeonato e também, agora não sei se estamos a liderar ou se estamos em segundo lugar nos cartões amarelos, mas é caso único no mundo. Acho que infelizmente temos tido alguns cartões de difícil explicação, também nos temos alertado para o critério que muitas vezes não é adotado connosco e, por exemplo, com o Pizzi. Enfim, há certas coisas que têm de passar e que o que nós nos batemos e temos batido diariamente é para não existir uma dualidade de critérios e haver sim um critério uniforme para todas as equipas. Aos 79 minutos, Pedro, há também um cartão amarelo mal mostrado, na tua opinião, a Gabrielzinho. Sim, precisamente. Portanto, é na zona defensiva do Rio Ave. Gabrielzinho chega tarde à bola, acaba por derrubar João Mário, mas, portanto, não corta um ataque prometedor, não tem uma entrada negligente, é falta, mas não é negligente. Portanto, a falta é bem assinalada, mas, uma vez mais, creio que houve excesso ao exibir cartão amarelo a Gabrielzinho. Portanto, em termos de apreciação, tecnicamente o árbitro creio que esteve bem, mas disciplinarmente exagerou para ambos os lados. Portanto, foram exibidos claramente cartões a mais do que este jogo mereceria. Uma das coisas também já não é propriamente novidade. Já agora neste jogo foi ouvir, isto não me contaram, fui eu que ouvi, enfim, não estou sequer perto do campo, estava na parte de trás de um camarote e ouvi um jogador do Rio Ave a dizer umas palavras que eu não posso repetir e outras que diziam isto é uma vergonha, etc. Disse isto no campo ao árbitro e não lhe foi dito nem uma palavrinha, nem foi lá se está calmas, nada. O jogador continua a dizer isso, acabou de dizer, foi para o seu lugar e o árbitro, nada, é que nem lhe disse uma palavrinha. E eu interrogo-me sempre, se fosse um jogador do Sporting a ter este comportamento, o que é que lhe teria acontecido, não é? Mas o Tarantini, no caso, neste lance, viu o cartão amarelo por palavras, não sei se... Não, isso não era neste lance, era chegada à lateral direita do ataque do Rio Ave e ou seja, que era do outro lado do campo onde eu estava e, como digo, num camarote atrás, consegui ouvir a berraria que estava ali dentro do campo e achei só estranho que o árbitro não fizesse nada sobre o assunto, porque de facto não foi, enfim, nem foi estas reclamações que estávamos a ver, foi algo muito audível e com palavras que não se podem repetir. E ficas com dúvidas que tivesse acontecido o mesmo se fossem palavras dirigidas por raras vezes vi alguém reclamar daquela forma num estádio de futebol. Além do mais, antigamente se calhar reclamavam, só que nós não os ouvíamos, que havia muitos... Agora é mais complicado. Claro, havia, mas nesta nova vida que nós vivemos e nesta nova forma de estar nos estádios de futebol onde não há público, houve-se
com alguma clareza o que os jogadores dizem uns aos outros. O árbitro então ouviu de certeza, não é? E o árbitro é impossível não ter ouvido, a não ser que tenha um título. Qualquer protesto é muito bem. mais audível. Vamos então ao lance mais polémico deste jogo, Pedro. Aos 85 minutos, queixou-se o Sporting de um penalti de Fábio Coentrão sobre Sebastián Coates. Sim, portanto, neste lance há um cruzamento da direita e Coates salta no meio de dois adversários. O que é que está aqui de mais relevante em análise? O contacto de Fábio Coentrão, que salta nas costas de Coates, e a dúvida, no fundo, é se é um contacto leve, como tal, um contacto normal, não faltoso, ou se de facto foi o suficiente para impedir que Coates jogasse a bola. Na minha opinião, aceita-se a decisão do árbitro. Não é um lance claro para falta, em que consigamos estabelecer uma relação clara entre a ação do Fábio Coentrão e o facto de Coates não disputar a bola. Portanto, é um lance que de facto deixa dúvidas, mas na minha opinião deve-se dar o benefício da dúvida ao árbitro nesta situação. Já agora, Manuel Fernandes, o presidente Frederico Varandas, já esta época disse que, falando sobre um lance em concreto, que se aquele lance fosse apitado no Estádio da Luz ou no Estádio do Dragão, que não teria sido apitado. E já agora pergunto-lhe se este possível penalti a favor do Sporting, que não foi assinalado, se teria sido assinalado no Estádio do Dragão, por exemplo, ou no Estádio da Luz. Certinho e direitinho, não tenho as dúvidas nenhumas. Não é um entalão que não permitiu que o Coates tivesse a impulsão para chegar à bola. Portanto, e quem está por trás, que é o Fábio Coentrão, vai ao encontro dele para ele precisamente não conseguir ter a impulsão. E portanto eu acho que o árbitro deveria ter marcado penalti. Nota final para Hélder Malheiro. Como disse, tecnicamente esteve bem, disciplinarmente menos bem. Não foi um jogo complicado, não teve lances relevantes de dificuldade acrescida em termos de decisão. Os jogadores também não complicaram. Portanto, no cômputo geral, valeu com nota 3. Vamos, entretanto, para o clássico. Porto e Benfica também empataram nesta jornada e um jogador em concreto, de facto, o Miguel já fez referência, esteve em maior evidência, Pizzi do Benfica, que, olhando aqui para um conjunto de lances que também tem para análise, poderia ter visto o cartão amarelo, o segundo cartão amarelo, mais do que uma vez. Sim, em termos gerais, considero que foi uma boa arbitragem de Luís Godinho. Creio que a maior pecha terá sido as advertências não feitas, a exibição de cartão amarelo. Sim. Começando então com o lance aos 2 minutos. Sim, aos 2 minutos Pizzi atinge Corona com o braço de forma negligente, portanto decisão errada por parte de Luís Godinho ao não advertir Pizzi. Aos 9, novamente Pizzi rasteira por trás Marega de forma negligente, portanto nova advertência por fazer a Pizzi. Aos 51 temos uma situação em que Pizzi incorre em 2 atos de comportamento antidesportivo, portanto já com o jogo interrompido, pontapé à bola contra Sérgio Oliveira que está no chão, portanto primeira situação, e depois empurra Pepe ostensivamente também para o chão, portanto 2 situações que mereceriam um cartão amarelo. Luís Godinho optou por mostrar somente um amarelo a Pizzi. E por fim, aos 58, na tentativa de jogar a bola, mas sem grandes hipóteses de o fazer, Pizzi novamente acaba por atingir de forma negligente Corona também por trás e, portanto, novamente decisão errada ao não advertir Pizzi. Muito bem, ficamos com a análise completa dos casos de arbitragem. Pedro, obrigado. Agradeço também ao Miguel. Miguel, obrigado mais uma vez. Também ao Manuel Fernandes por ter estado connosco neste Raio-X Sporting, que regressa já na próxima semana. Voltamos naturalmente a contar consigo.